Novo orçamento prevê mais de 160 milhões em contratações. Flamengo terá desfalque para o jogo contra o Vasco e vamos falar também sobre a decisão do STJD com relação ao caso Bruno Henrique. Essas e outras notícias do Mengão para você agora, então já curte esse vídeo porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Aliás, tem muita gente que assiste os meus vídeos aqui e ainda não é inscrito no canal. Não seja essa pessoa, ajuda um outro flamenguista como você, ajuda o nosso canal aqui a crescer. Estamos tentando bater os primeiros 800 inscritos e você pode me ajudar nessa. Em contrapartida, você tem esse resumão de notícias diárias do Flamengo. Você não precisa ficar perdido entre outros canais aí, tentando buscar informação do Flamengo. Essa galera que fica enrolando para falar informação, ou então que dá umas notícias que você não quer saber, que você, torcedor, quer saber do dia a dia do Flamengo na prática de forma real, sem muito sensacionalismo. Então, seu lugar é aqui. Clica no botão inscreva-se aí abaixo, acompanha aqui o nosso canal e já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, o Flamengo se preparou na manhã desta sexta-feira santa para enfrentar o Vasco no sábado, né? Um clássico muito importante, com o mando do Vasco, mas muito importante para o Flamengo continuar como líder no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco não ganha do Flamengo há 10 anos, é isso mesmo que você ouviu, não são 10 jogos. Há 10 anos, desde 2015, o Vasco não ganha do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então, esperamos mais um grande jogo e que esse tabu permaneça. O Flamengo treinou normalmente, deve ter a volta no meio-campo aí para esse jogo do De La Cruz, que é o titular absoluto, mas foi poupado do jogo contra o Juventude e deve voltar agora. Pelo lado do Vasco, terá um desfalque aí do Payet. Muitos vascaínos dizendo que isso não é um desfalque, é sim um reforço para o time, mas a verdade é que um jogador com a experiência como ele, ainda mais sendo reserva do Coutinho que vive se machucando, é de fato um desfalque aí, pelo menos no meu entendimento, né? E falando de jogador com experiência, teremos o Pedro, que vai voltar e provavelmente vai ganhar mais minutos aí, né? Ele já voltou contra o Juventude, fez 2 gols, ainda não será o titular. O Felipe Luiz mesmo falou isso, inclusive ele falou assim, eu não posso ainda escalar ele como titular. Ou seja, deixou claro aí que mesmo que quisesse, até talvez por uma decisão do departamento médico, por conta dessa volta gradativa do Pedro, ele ainda não pode começar como titular, mas é bem provável que ele também entre no segundo tempo e tomara que ele faça um gol. O Pedro vai ser importante em jogo grande fazer um gol desse, ele que gosta muito de marcar contra os rivais do Rio. Outro jogador que deve voltar é o Léo Ortiz, também poupado no jogo contra o Juventude. A pergunta que fica é se o Danilo continua como titular, e aí quem descansa agora é o Léo Pereira, ou se a dupla original, a dupla titular, volta a jogar. Lembrando que o Flamengo tem um jogo muito importante contra a LDU na terça-feira, um jogo importantíssimo para a classificação na Copa Libertadores da América, e esse jogo, por ser na altitude, vai requerer aí toda uma dinâmica, né? Por exemplo, o De La Cruz não deve jogar nesse jogo. Então, qualquer decisão que o Felipe Luiz tomar no jogo contra o Vasco vai ter consequências nesse jogo da terça-feira. Não é uma viagem tão longa quanto foi contra o Deportivo Táchira da Venezuela, mas é um jogo na altitude, o Flamengo vai chegar antes lá. O De La Cruz não deve jogar por conta do problema fisiológico que ele tem, então o Flamengo provavelmente vai poupar ele desse jogo. É mais importante ainda, então, para ele o jogo contra o Vasco, porque ele está pendurado. O próximo jogo é contra o Corinthians. Ele já não joga durante a semana, já vai descansar naturalmente. Então é importante que nem ele nem Pulgar tomem o segundo amarelo, senão eles ficam fora contra o Corinthians no próximo final de semana. Pouco mais de 25 mil ingressos foram vendidos para esse jogo contra o Vasco. É um número muito baixo, pelo que a gente tem visto, né? Mas o preço dos ingressos faz com que a torcida realmente se afaste dos estádios, ainda mais num feriadão desse aqui no Rio de Janeiro. Eles, em vez de diminuir o valor, continuaram mantendo. É isso que dá, teremos aí uns 30 mil, 40 mil no máximo, né? Falando de Alexandro, esse sim, o desfalque do Flamengo para esse jogo, ele saiu mais cedo no jogo contra o Juventude, muita gente achando que ele estava com dor de barriga ou algum tipo de problema estomacal, nada disso. Ele saiu, chutou a bola e foi direto porque estava bem chateado, foi um problema na coxa, realizou exames, mas não foi detectada a lesão, apenas um edema. Então está fora do clássico contra o Vasco e ainda não se sabe se ele vai ficar fora também contra esse jogo importantíssimo contra a LDU. A verdade é, fica uma dúvida, apesar do Ayrton Lucas ser o reserva natural na lateral esquerda, o Varela vem jogando muito bem e o Ayrton Lucas não vem jogando tão bem. Então, muita gente ainda cogitando a possibilidade do Felipe Luiz escalar improvisado o Varela na lateral esquerda. Mudando um pouco de assunto aqui, falar do preço dos ingressos. O Procon, ele vai notificar o Botafogo da Paraíba por conta do valor do ingresso cobrado contra os visitantes, no caso contra o Flamengo. São R$ 400
né? Se a gente reclama que aqui tá caro, imagine lá, R$ 400 para o time visitante, né, a inteira. Então o Procon quer uma justificativa do Botafogo do porquê tá cobrando esse valor que está muito acima dos preços médios que o Botafogo cobra para o seu visitante. Esse jogo vai acontecer no dia 30 de abril, pela ida dos 16avos da Copa do Brasil. A verdade é que o Flamengo deve ir com o time reserva, né? Então, assim, muita gente querendo ganhar em cima do Flamengo, ganhar dinheiro em cima do Flamengo, mas a verdade é que quem se prejudica são os torcedores de lá, que nunca tem a oportunidade de ver o Flamengo jogar, né? O Flamengo não deve ir com o time titular porque não prioriza a Copa do Brasil, então não tem nenhuma necessidade de cobrar esse valor absurdo de ingresso. Falando de dinheiro ainda, mas mudando um pouco o assunto aqui, falando da verba que o Flamengo vai ter para contratar esse ano, né? Lembrando que a primeira janela de transferência já fechou, então esse valor seria só para o meio do ano. Teve uma reunião com o Conselho Deliberativo e recalcularam a previsão do orçamento para esse ano de 2025. A antiga diretoria tinha feito uma previsão, eles fizeram umas contas e mudaram. O GE teve acesso a esse documento e mostrou que a receita prevista passa de 1 bilhão, é 1 bilhão e 330 milhões de reais. Pelo terceiro ano consecutivo, o Flamengo tem aí previsão de uma receita com mais de 1 bilhão. Ou seja, tem que fazer aí grandes investimentos para justificar isso tudo. A nova diretoria também planejou aumentar o valor para investir em reforços. A antiga diretoria tinha previsto aí 20 milhões de euros, a atual diretoria 25 milhões de euros, o que dá aí mais de 160 milhões de reais. Até o momento, o Flamengo já investiu 7 milhões no Juninho e nas luvas do Danilo. Tem ainda a contratação do Jorginho, que está quase fechada, também tem luvas envolvidas, mas a grande esperança é que o Flamengo consiga ir atrás de um reserva para o Arrascaeta. Essa é a maior necessidade do Flamengo. Com relação a vendas, o Flamengo também aumentou um pouco, né? De 30 milhões de euros, o Flamengo aumentou aí para 35 milhões de euros. Só o Wesley, né? O Wesley sozinho já poderia bater essa meta do Flamengo, né? É uma projeção aí para essa segunda janela. Inclusive falaram nessa reunião sobre o valor do Wesley, né? Pretende o Flamengo vender o Wesley aí por uns 40 milhões de euros. Claro que esse valor não entraria de uma vez, entraria parcelado, talvez uma venda de 35 mais 5 milhões em bônus, mas a verdade é aí que vai ser mais de 30 milhões a venda do Wesley. Fora o Alcaraz, que é um jogador que está emprestado ao Everton e que tem uma obrigatoriedade de compra aí, pode aumentar esse valor em 130 milhões de reais no total. Então o Flamengo aí fazendo essa projeção, fora a premiação dos campeonatos, né? Eles preveem aí, por exemplo, o Flamengo ficar pelo menos na semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores, pelo menos em segundo lugar no Brasileiro, na fase de grupos do Mundial. Aliás, o Flamengo tem 115 milhões para receber da FIFA só para participar do Mundial, mas essa grana só deve entrar em 2026, ou seja, é muita grana. O que a gente espera é que as contratações sejam feitas aí, bem feitas, na verdade, que sejam acertadas para acontecer o que aconteceu com o Alcaraz. Contratar um jogador caro, que não se encaixa no jogo do time, do técnico e depois ter que vender ele rapidamente. A nossa sorte é que a gente achou um comprador que pagou pelo menos, ou vai pagar pelo menos o mesmo que o Flamengo investiu. E para mudar o assunto aqui, finalizar o nosso vídeo, falar de Bruno Henrique. O STJD não pretende suspender preventivamente o jogador. Dessa forma, na verdade, esse tipo de atitude do STJD é para que o réu não volte a cometer infrações. O STJD não acha, né, não vê que esse é o caso do Bruno Henrique, então vai esperar aí a decisão da Justiça Comum. Ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano que vem, então como a justiça é um pouco demorada, os advogados ainda vão recorrer várias vezes, provavelmente ele deve cumprir normalmente o contrato dele com o Flamengo, e se for punido ele já não estaria mais no Flamengo ou em outro clube. Para finalizar o nosso vídeo, falar do Fla Basquete, do Orgulho da Nação, que joga nessa sexta-feira no Maracanãzinho contra o Franca, valendo vaga na final da Champions League das Américas. Pois é, se o Flamengo ganhar, o Flamengo está na final mais uma vez, então vamos torcer para essa sexta-feira santa acabar aí com essa vitória do Mengão. O vídeo de hoje é esse, essas são as principais notícias do Flamengo. Curte, comenta, compartilha, segue para ajudar o nosso canal aqui a crescer. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!